Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou o Rafael Sarmento, estamos aqui recebendo uma pessoa incrível. Ela é lash designer e micropigmentadora. Eu tenho muitas dúvidas sobre a profissão dela, ela atende clientes a domicílio, mas antes eu quero saber a história dela. Com vocês, Juliana Félix. Olá! Obrigado, Ju. Obrigado pelo carinho por ter vindo aqui. Obrigado por dedicar seu tempo. Eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui no programa é, antes da gente entrar nas dúvidas, contarem um pouco a história, por que que você foi para essa profissão, né, de lash designer e micropigmentação, né? Você sempre quis entrar na área de estética, ou você era de outra área e mudou? Então conta um pouco da tua história para mim, por favor. Então, Rafael, eu comecei a trabalhar como CLT. Meu primeiro emprego CLT. Mas como nessa CLT. área de Não, não, estética? não, não. Na verdade, meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar numa rede de supermercado. Aham. Comecei a trabalhar como Como caixa. operadora de caixa. Isso. Legal. E aí eu fui ganhando experiência. Depois eu fui trabalhar em lojas. Legal, legal. Você me contou que você não é do Rio de Janeiro, Não né? sou do Rio de Então você Janeiro. veio para o Rio e começou a trabalhar aqui, ou você lá onde você veio no Nordeste, você já trabalhava em outra Não, área? lá no Nordeste eu só estudava, eu não Só estudava. trabalhava. Tá, beleza. Aí veio para cá para começar a trabalhar aqui. Eu vim aqui para começar a trabalhar, por conta que no Nordeste trabalho é meio complicado. No Nordeste só tem mais fábrica, não tem muito. Hoje em dia já tem shopping. Sim. Para Na você. época não tinha tanta Na oportunidade minha assim. época não tinha tanta oportunidade. E eu queria muito estudar e trabalhar, eu queria poder conciliar os dois. E você queria estudar qual área? Ou qualquer área ainda não tinha definido ainda o Não tinha que? definido ainda estava procurando. Mas eu queria fazer alguma faculdade, alguma coisa, eu queria trabalhar e estudar. Legal, legal. E aí você ficou um tempo no mercado e depois foi para shopping, foi loja de shopping, foi isso? Então, eu comecei a trabalhar em mercado, só que em mercado não conseguia conciliar trabalho e estudo. Então, eu É. resolvi. Trabalhar final de semana, um monte de Isso, eu não coisa. conseguia conciliar. E eu queria muito estudar, porque meu intuito quando eu vim do Nordeste para cá era estudar. Sim, sim. Então, eu queria muito estudar, queria muito conciliar os dois. Então, fiquei um tempo no mercado, aí comecei a procurar em lojas. De loja, geralmente, você trabalha 6 horas, você consegue conciliar Sim, o sim. trabalho e o estudo. Trabalha final de semana, pelo menos dia de semana, trabalha Geralmente, lojas, quantidade menor. shopping, você trabalha 6 horas. Então, você consegue estudar naquele meio tempo do seu trabalho. Você consegue ir, se for uma faculdade presencial. Eu me formei em gestão de pessoas e fiz uma faculdade presencial. Legal, legal. E então, quando eu fui trabalhar numa loja de cosmético, depois que eu trabalhei em mercado, eu fui trabalhar em shopping, de vendedora, depois eu fui trabalhar em loja de cosmético como atendente. Foi Aham. quando eu conheci a maquiagem, comecei a conhecer os serviços que eu lá vendi produtos, eu comecei a me entrosar nessa área que Sim, eu estou hoje. sim. Antes de você ir para a área da estética, então você estudou gestão de pessoas, Gestão de se formou em pessoas. gestão de pessoas e não quis entrar nessa área ou entrou nessa área? Então, na verdade, foi as pessoas falaram, tenta essa área é legal, blá, 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 mas não era algo que eu queria, mas eu queria e não queria. Como eu trabalhava em farmácia, então, questão de liderança, eu queria Aham. mais entender Sei, essa sei. parte aí, eu falei, vou fazer gestão de pessoa para entender mais sobre as pessoas. E depois eu falei assim, vou ver se é algo que eu queira. Eu não sabia se era aquilo que eu queria, Sim. eu fui fazer. Mas isso eu imagino que isso aconteça com muitas pessoas, sabia? A gente bota na nossa cabeça, não, a gente tem que se formar, tem que estudar, mas a gente é muito duro a gente, tão jovem, ter que escolher a profissão pro resto da vida. E achar que ela vai ser a profissão da vida. Eu mesmo fiz 2 faculdades antes de ter a profissão que eu tenho hoje. Então, tipo assim, a gente acha que vai para um caminho e acaba indo para outro. Entendeu? E na faculdade, a professora, no primeiro dia de aula, eu tinha que se apresentar. A professora falava assim, em que você trabalha? Eu falava, trabalho com estética. Porque quando eu comecei a fazer RH, foi meio que migrando Aham, para estética. sei. Fui saindo da loja, fui meio que migrando aos pouquinhos. Aí ela, ué, mas tipo, não tem nada a ver. Tipo, Tipo, o que que você tá fazendo aqui, né? o que você Tipo, está fazendo aqui? Eu falei, gente, mas uma coisa agrega a outra. Eu vou sim, entender sobre pessoas. Então, acho que isso vai me acrescentar no futuro. sim. Tanto que me acrescentou. Sim. Eu particularmente, eu gosto muito da área da estética, porque eu acredito muito que a gente tem que fazer pela gente, sabe? Tipo, a gente tem que se cuidar, tem que estar sempre bem com a gente mesmo, não pelos outros, mas pela gente. Então, eu acredito muito na profissão da estética. Você, quando resolveu ir para essa área, antes disso, você trabalhou de carteira assinada em vários lugares. E você me contou aqui nos bastidores que você teve um processo muito ruim, um trabalho onde você sofreu uma questão de abuso emocional. Isso fez com que você decidisse sair, né? Tipo assim, e arriscar. O que exatamente isso interferiu na sua vida? Você pode contar pra gente? Na verdade, eu comecei a pesquisar. Assim, eu já tinha amigas que trabalhavam
como Sim. micropigmentadora, com cílios. Eu já conhecia um pouco da área. Eu comecei a pesquisar e percebi que nessa área eu poderia ser minha própria chefe. Eu não precisaria ter patrão me Sim. mandando. Você conseguiria organizar o seu tempo e colher frutos com seu desempenho, né? Com seu Isso, próprio desempenho, isso. né? E você pode me explicar, assim, eu sou um leigo nessa área, né? Não é a minha área. Então, você pode me explicar no detalhe. Hoje você é lash designer, né? E faz micropigmentação. Explica exatamente o que é, principalmente para quem não é da área, quem não está acostumado com isso, o que é essa profissão, por favor? Lash design, Isso. lash design geralmente trabalha com colocação de cílios. Tá, beleza. Você tem os cílios da cliente, o fio natural da cliente, você Aham. coloca um fio colado no cílio natural da cliente. Tem uma distânciazinha do fio, o fio não é colado na raiz e não é colado no outro, é no próprio fio natural. Tá, isso serve para aumentar. Para aumentar. Tem cliente que gosta que aumente, tem cliente que gosta que dê volume. Depende muito do gosto da cliente. Dá para fazer diversas coisas. Entendi. E micropigmentação? Micropigmentação é como se fosse uma tatuagem, porém ela é feita na epiderme. Caramba, não sabia. Na derme, na verdade. É feito na derme. Na epiderme já chega a ser uma tatuagem. Ela é feita na camada superficial da pele. Dependendo do procedimento, com o tempo ele começa a sair. Mas aí tem que fazer uma manutenção. Tem que fazer a manutenção. Tá, isso faz aonde exatamente? Na sobrancelha, é isso? No próprio desenho que foi feito a primeira vez. É você só... Geralmente, quando eu faço manutenção na cliente, eu só neutralizo a cor do pigmento, para não ficar aquela sobrancelha muito marcada. Eu gosto daquela sobrancelha suave, que não pareça que você fez micro, que pareça que você passou um lápis. Entendi. Então isso é feito na sobrancelha. A micropigmentação é feita na sobrancelha. Feito na sobrancelha. É o ajuste que dá. Geralmente eu não mexo no desenho natural. Eu gosto de deixar o mesmo desenho e só meio que... aquele lugar que tá faltando pelo, eu faço ali uma neutralização. Entendi. Porque senão fica artificial também. Fica artificial. Eu não gosto daquela sobrancelha, porque tem muita gente que faz uma sobrancelha para todo mundo. Geralmente no Instagram tem muitos profissionais que têm a mesma sobrancelha para todo mundo. Geralmente eu vejo o formato do rosto da cliente e adequo aquela... para ela não perceber que tá diferente. Eu entendi. Para ficar bem natural. E aí, só mais uma dúvida de leigo. Isso é necessário fazer em algum momento da vida ou desde jovem a pessoa já pode fazer isso? Ou chega numa certa idade que ela começa já a perder alguma coisa e aí ela acaba indo para o caminho de fazer micropigmentação? Geralmente quem me procura são pessoas mais velhas, que não têm pelos, ou pessoas que mais novas também gostam de fazer para ficar com aquela sobrancelha mais desenhada. Entendi. Então pode ser para jovem ou para pessoa mais velha. Mas normalmente é meio a meio normalmente? É meio a meio, Legal. E me diz uma coisa, você largou o CLT em algum momento, né? Para poder empreender nessa profissão sozinha, né? Você foi atender clientes sozinhas e trabalhar por conta própria. Como é que foi essa jornada para você? Como é que foi o início dela? Quais foram as dificuldades que você teve em fazer isso no início? E há quanto tempo você faz isso também? Que eu trabalho... No geral, que eu trabalho como... Na área CLT e a domicílio, assim? Na hora que você começou a empreender por conta própria, sem o CLT. Eu comecei a empreender em 2020. 21? 21, 4 anos. 4 anos, valeu. Que eu atendo a domicílio. Que atende a domicílio, por conta própria. Por conta própria. Quais foram as dificuldades? Quando você começou lá em 2021, quais foram as primeiras dificuldades que você teve para isso começar a andar? Começar do zero, né? É difícil, né? Começar zero cliente, porque eu tinha um fixo mensal. Sim. Então, eu sabia que naquele final do mês eu ia ter aquele dinheiro certinho. Sim. E aí, quando você começa a empreender, você vê que, cara, o início é muito complicado. Muito complicado. Às vezes dá até vontade de você desistir, jogar tudo pro alto e aí falar, vou arrumar um trabalho de carteira assinada. Então, tem que ter paciência. Eu costumo dizer que nós não somos educados a arriscar ou a empreender. Né? E tem muita gente que... Eu acho que eu nasci com uma veia empreendedora, que tem muita gente que tem medo de empreender. Cara, eu já empreendi tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Já vendi trufa, já vendi semi-joia. Quer dizer, eu fazia semi-joia e vendia. Que legal. Já vendi lingerie eu comprava do Friburgo e eu vendia. Friburgo, que Nova Friburgo, né? Fui lá. Só comprava pela internet. Tinha Casa da Lingerie. Tem um monte de loja lá de lingerie. Fechou. Não existe mais, mas eu comprava. E aí, o que eu fazia? Como eu tinha minhas amigas,
As pessoas que eu acabava fazendo amizade, eu comprava, tipo, aí eu já começava a conhecer o gosto da cliente. Vou comprar essa lingerie, vai servir para fulano de tal. Ah, fulano, Já indicava ali o eu que a já, cliente cara, gostava. era certo. A pessoa me comprava, era Que certo. legal, que legal. Então, você já tem ó, essa veia empreendedora já dentro de você, já. E já vendi Eudora, Mary Kay. Mary Kay não tive muito sucesso, não, mas eu já vendi Mary Kay, já vendi Eudora. E nesses produtos aí tem concorrência também. Assim como você, um monte de gente também vende, Aí né? eu lembro que eu ia vender trufas e eu levava Eudora para vender. E eu sou aquela pessoa que quando eu vendo algo, eu tenho que acreditar que aquilo funciona. Então, eu Sim, usava o produto, sim. eu comprava para mim usar para poder vender. Aí, quando eu chegava e falava, levava uma monstruária, esse batom tal, estou usando. Aí as pessoas, mas acho que tu é consumidora, tu não é vendedora, porque eu consumia mais do que eu vendia. Mas tem que acreditar realmente no Eu falei, produto. gente, mas eu tenho que ver se funciona. Então, eu usava porque eu queria ver se Sim, funcionava. sim. O exemplo, vou dar um exemplo disso, é igual um tatuador que não tem tatuagem. Como é que é um tatuador? Já conhece algum tatuador que não tem tatuagem? Eu não conheço nenhum. Todos eles têm, né? É a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o seu trabalho. Você hoje atende na casa das clientes, né? Qual é eu tenho algumas pontos sobre isso. A primeira é possível você levar todo o seu trabalho, quando eu falo levar, equipamento, lá na casa da cliente? Tipo, ela precisa ter um lugar adequado ou não? Você consegue fazer isso? Ela senta no sofá e você consegue fazer isso para Eu ela? consigo fazer num sofá, consigo fazer. Se o sofá for muito baixo, eu faço na cama. Geralmente, a maioria das clientes tem aquela cama mais alta, e aí eu coloco um puff mais baixo, para mim não Sim. prejudicar tanto minha coluna, por conta da Aham. altura. E eu consigo fazer de boa, no sofá ou na E cama. quanto tempo mais ou menos demora um procedimento desse? Depende muito, de 1h30 a 2 horas. Caramba! 1h30, 2 horas. Geralmente, quando eu agendo a cliente, eu falo para ela, deixa 2 horas livre. Porque eu 2 gosto de horas fazer com reservado. calma, nada correndo, para o serviço ficar Sim, com o resultado ela que o ficar cliente quer, satisfeita, né? sim, claro. E dentro do contexto entre você atender na casa das clientes ou você atender numa sala, num lugar especializado, você optou por esse caminho de atender nas casas dos clientes? Isso para você, você consegue ver uma melhoria no serviço, uma vantagem em atender na casa das clientes ao invés de ter um lugar, por exemplo? Eu já tive espaço, já fiz parceria com salão, já aluguei sala. Com relação ao custo, Sim, eu consigo oferecer um produto melhor para cliente, porque o que eu iria pagar de aluguel, luz, eu consigo comprar um produto melhor um para produto oferecer um melhor, né? serviço melhor. E custo também, e também com relação ao horário da cliente, porque quando eu tinha espaço, parceria com o salão tem horário para abrir, tem horário para fechar. A maioria das vezes as minhas clientes trabalham o dia todo. Ju, só posso à noite, 8 horas da noite. 8 horas da noite o espaço estava fechado. Sim, se Então, for loja física de rua, tá isso, fechado. Shopping que tá aberto esse horário. muitas vezes eu tinha que sair do meu trabalho, da parceria, e atender a cliente. Muitas vezes eu tive que sair e atender a cliente, porque a cliente só conseguia fazer 8 horas da noite. Eu tenho uma Entendi. cliente que ela tá comigo desde quando eu trabalhei CLT, com cílios, tá comigo há 5 anos. Eu saía da parceria para atender ela. Como ela já fazia comigo há muito tempo, eu não poderia deixar de não Sim, atender. sim. E as pessoas hoje estão sem tempo também, né? Tipo, é melhor você marcar uma hora com alguém naquele horário que você tá em casa do que você pegar seu carro, ir lá no shopping, ou ir no salão, estacionar, andar até o salão, fazer, depois voltar tudo de novo. As pessoas, o tempo tá muito precioso hoje em dia, né? Então, às vezes, tipo assim, estarei em casa às 8 da noite, o tempo da pessoa chegar em casa, você tá lá encontrando com ela na casa dela. Às vezes eu atendo um cliente 7 da manhã, às vezes eu atendo um cliente 9 da noite. Com Que vai relação sair para trabalhar, tipo assim, cara, daqui 7 que 9 horas tem que estar no trabalho. Isso, com relação ao tempo. Ou na hora do almoço do trabalho, tem cliente meu que trabalha de home office, então ela tira o horário Dá do para fazer no almoço. almoço. Faço na hora do almoço. Tá. E deixa eu te perguntar uma dúvida sobre esses serviços. Eles são feitos de uma forma periódica, assim, porque você falou que tem uma manutenção que tem que ser feita. Existe um tempo médio que a pessoa tem que renovar, ou é de acordo com a pele da pessoa, a quantidade de sol que ela pega? Sei lá, tô perguntando aleatório, assim. Existe um tempo médio. Os cílios, você tem que fazer manutenção a cada 15 dias. A cada 15 dias? Isso. Senão ele começa a cair, ele começa a ficar feio, começa a ficar desfalcado. Caramba. E as pessoas sabem disso? Elas fazem a cada 15 dias? Legal. Sabem. Tem cliente que não tem, se a cliente não tiver tempo, ela consegue levar mais um pouquinho, 20 dias, mas a maioria fazem com 20 dias. Legal, legal. E a micropigmentação? Micropigmentação não, micropigmentação faz uma vez, com aí o retoque é com 1 ano, 8 meses a 1 ano.
Tá. Depende muito. E não tem a ver com a quantidade de sol que a pessoa pega, alguma coisa assim, ou não? Não, Não interfere tanto, né? não, mas com relação à quantidade de sol, assim, você fez o procedimento, você não pode pegar sol nos primeiros dias, tipo, primeiros 15 dias, mas depois não tem problema, não. Então, Vai desbotar porque a pele começa a expulsar o pigmento, aí ele desbota. É como se a pele, como se fosse um corpo estranho para a pele, ela começa a expulsar, e depois ela percebe que não é um corpo estranho, permanece ali, porém desbota, fica desbotado. entendi. Então, isso que eu queria te perguntar, se existe alguma dica para quem fez esse tipo de procedimento, tanto o lash design quanto a micropigmentação, se existe alguma dica para ela poder manter a qualidade do procedimento feito e não ter nenhum problema. A minha pergunta vai até um pouco mais além. Existe algum problema que a pessoa pode ter se ela não seguir as instruções depois de fazer o procedimento, por exemplo? Sei lá, vou fazer um exemplo aqui. Fez tatuagem, pelo menos o tatuador fala, tô falando tatuagem porque é o que eu conheço, né? Fez tatuagem, não pode comer carne de porco. Ele fala isso, né? Não come japonês, não vai pegar sol. Então, existem algumas regrinhas que as pessoas têm que seguir? Com a micro, sim. Com a micro, se você pegar sol, o pigmento pode desbotar. O procedimento não pode ficar bonito, fica feio, fica desbotado. Pode causar efeito... Sim. Não, sai do esperado, né? Não era o que você esperava. O ideal é que você siga ali exatamente o que a profissional te indicou, para o resultado seja como a pessoa quer. Sim. Falando em resultado, como eu te falei no início, eu sou um grande entusiasta do segmento de estética, né? Porque eu acho que isso mexe com a autoestima das pessoas, eu acho isso muito interessante. Você enxerga, nas mulheres que você atende, você enxerga que isso mexe e melhora a autoestima delas? Com certeza. Eu tenho cliente que manda, às vezes eu falo assim, vamos agendar seu procedimento. Aí a cliente fala, eu tô com a minha autoestima lá embaixo, preciso fazer meus cílios. E até que com relação a eu mesma, tipo, se eu tô com meu cabelo feio, se eu tô com minha sobrancelha feia, se cara, eu fico com se eu tô com minha unha sem fazer, eu fico com minha autoestima lá embaixo. Assim, o nosso rosto é a nossa vitrine. Se você... igual nossa casa tá bagunçada. Nosso rosto é como se fosse, como as pessoas falam, templo, né? Sim. Muita gente fala templo. Sim. Geralmente o pessoal que é da igreja fala que é templo. Se sua casa tá desarrumada, como é que você se sente na casa toda bagunçada? Sim. Ainda mesmo se você tá com o cabelo desarrumado, com a sobrancelha feia. Sim, interfere muito na autoestima da pessoa. Existe algum erro que você vê as pessoas cometerem depois que faz o procedimento e pode piorar, além desse exemplo de não cumprir a tarefa e tal, existe algo que a pessoa pode fazer para aquilo durar mais ou não? Com relação Aos dois, a micropigmentação tem que retocar mesmo com o tempo. Para você manter ela, não tem. Você tem que retocar. O cílio você pode... a micro, a não ser que você não pegue sol, mas o sol... Ele é o grande vilão da história, né? A tatuagem desbota, né? Sim. Se pegar sol. Então, eu acredito que a micro também desbote. Eu ainda não estudei muito sobre isso com relação ao desbotamento, porque eu sei que o desbotamento começa porque a pele começa a expulsar o pigmento. Entendi. Mas acredito que o sol também interfira, porque o sol também interfere na tatuagem, né? Sim. Acredito que também interfira. E o cílio? Os cílios tem um cuidado. Se a cliente lavar periodicamente, vai ajudar a durar mais. Nossos cílios é igual ao nosso cabelo. Nosso cabelo ele não é oleoso. O nosso cílio natural, ele é oleoso. Se a cliente começar a lavar ele vai tirar a oleosidade. A oleosidade faz com que a extensão caia mais rápido, que vai soltando a colinha da extensão. Então, se ela lavar periodicamente, se ela escovar ele, porque ele também, geralmente quando a cliente acorda, ele fica todo bagunçado. E ali o atrito entre um fio e o outro faz com que caia mais rápido. Se ela pentear diariamente, vai ajudar a durar mais. Se ela não dormir com a cara no travesseiro, vai ajudar a durar mais. Caramba! Então tem que ter um cuidado. Até esse cuidado tem que ter. Eu tenho uma cliente que fez cílios comigo uma vez, e vamos fazer a manutenção. Eu não posso viver sem meu skincare. Eu falei, gente, mas o skincare é feito aqui, ó, no rosto. Mas ela falou que tinha que fazer o skincare dela, que ela não ia fazer o cílio por conta do skincare, que tem que ter muito cuidado para ajudar a durar mais. Sim, com certeza. Não dura. Com certeza. E nessa tua jornada aí de 2021 até agora, empreendendo por conta própria, né? Como é que essas clientes vêm até você? Elas são... uma cliente indica a outra? Como é que funciona isso?
Eu tenho algumas clientes, quer dizer, tem uma cliente minha, que é essa minha cliente que eu comentei no Você tem início. tipo uma cartela de Eu cliente, tenho uma cartela de cliente. Porque como eu já tive parceria, eu consegui alguns clientes divulgando no Instagram. Aí acabou que eu encerrei a parceria, alguns clientes continuaram comigo. Tem um cliente que é indicada de outra cliente. A maioria das minhas clientes atualmente são indicadas de são indicações de indicações, outras. de outra cliente. Ou então a pessoa, tipo, fez os cílios. No Instagram não é tanto, não consigo fidelizar tanto no Instagram hoje em dia, não. É mais Sim, indicação. mais indicação mesmo. Não, legal. Desse 2021 para cá, quais foram as conquistas mais marcantes que você teve depois que você optou a sair do CLT e empreender por conta própria, sabe? Eu tenho exemplos de pessoas e amigos que largaram um trabalho certo ali, que na época era certo, porque a gente acha que é certo, mas nada é certo também, né? Ah, o CLT é certo, mas se mandar embora já era também. O máximo que vai ter ali é o seguro, vai ter o seguro, vai receber as coisas, mas nada é certo. Então, o que você consegue trazer pra gente de conquista que você teve? Porque em algum momento você decidiu se arriscar, né? Tipo assim, você tinha uma coisa que era meio que certa, né? Uhum. Para uma profissão que você não sabia se ia dar certo ou não. Depois que você tomou essa decisão, hoje você sente orgulho de ter tomado essa decisão? Com certeza. Até as pessoas que me conhecem falam que tem muito orgulho da minha história. Tem pessoas que saíram da área de CLT, foram trabalhar com cílios e falam para mim que eu sou um exemplo, que se baseou na minha história. Chegou para mim, mandou mensagem, tem pessoas que não me conheciam, me mandou mensagem no Instagram, falou que eu influenciava muito na vida dela. Então, acredito que sim. Legal, legal. E você contou que você, lá no início do programa, você contou que você passou por uma situação difícil, um CLT que você não estava feliz ali, e você optou em sair para ir arriscar por conta própria nessa profissão, né? Apostar nessa profissão, né? Você provavelmente fez cursos e estudou sobre isso, nessa profissão. O que você diria para outras pessoas, principalmente outras mulheres que podem estar na mesma situação que você estava lá há um tempo atrás, que era um lugar que você não queria, com um trabalho que você não estava nem um pouco feliz? Qual conselho você daria para essas pessoas? No início, se planejar. Se você está com... Principalmente se você tiver morar de aluguel, não tiver uma estrutura, Sim, você se planejar, começa a fazer como se fosse um extra. E aí se não tiver com o emocional abalado também, né? Se tiver com o emocional abalado, você tem que sair é difícil, de qualquer forma. Mas se você conseguir segurar mais um pouquinho no fixo, você começa a fazer como se fosse uma renda extra. E aí você vai migrando do CLT para qualquer área, mesmo se você for empreender com, sei lá, vender doces, vender bolo de pote. Uma amiga minha que Sim, começou a vender bolo de pote, aí eu dei vários conselhos para ela. Falei, ó, ela trabalhava em CLT, eu falei para ela assim, mas não tem cliente. Falei, no início é assim, no início você não vai ter cliente. Você é passinho de tartaruga, você tem que ter paciência. E aí você sim, vai com o tempo. Aí você começa como um extra, e aí daqui a pouco você coloca aquilo como se fosse o seu fixo. sim, Então, se sim. planejar, paciência. Planejamento é importante, né, cara? Porque é aí que se você não tiver uma organização para arriscar, pode acontecer uma coisa muito ruim, que é o desespero, É. né? No E desespero, você vai voltar a ser CLT de novo. é isso, você vai voltar e pode até aceitar qualquer É coisa, qualquer coisa, ou coisa que pior do que a que É. tava, entendeu? Quais são os seus planos para o futuro, assim, tipo, você pretende continuar nessa área da estética, você pretende trazer novos produtos para agregar? Quais são os seus planos para Na frente? verdade, desde quando eu comecei a trabalhar com estética, eu queria criar, eu quero criar uma marca de Que legal, maquiagem. que legal. E aí eu falei assim, vou me planejar futuramente para criar Pô, uma isso é marca muito de maneiro. maquiagem. Aí eu até pensei em fazer uma faculdade que aprendesse a fazer cosmético. Por isso Sim, que eu fiz estética, mas a estética em si, ela não te ensina a fazer o cosmético, ela é cosmetologia. sim, é diferente, Para né? você aprender a fazer cosmético é diferente. Você aprende uma parte do cosmético, mas você não aprende a fazer o produto. Eu teria que Sim, fazer uma faculdade de sim. cosmetologia, que é só uma parte. Então, a sua área tem uma linha de produtos. Porque Não, ainda não. existe aí até entrando mais além disso, existem produtos
você comentou no início, tipo assim, eu atendendo na casa do cliente, eu consigo oferecer os melhores produtos para ela. Existem produtos bons e ruins nessa área, Com então? certeza, existe o produto mais barato e existe o produto mais caro. Tem tudo quanto é valor. Mas a cliente que está fazendo o procedimento, por exemplo, de micropigmentação, ela não consegue saber. A gente, eu não faço, não é da minha área. Mas eu imagino, eu vejo pela minha mãe ou pelas pessoas que fazem, elas não têm o conhecimento do qual produto tá aplicando ali. Não é igual. É igual fazer qualquer outra coisa. Você não sabe. Vou dar um exemplo, sei lá, não que eu entenda disso também. Mas quando você vai trocar o óleo do carro, você escolhe uma marca do óleo. Então, porque tem propaganda na televisão, aí você sabe qual é aquela marca. No teu mercado tem isso? A pessoa sabe qual produto que ela quer? A cliente não conhece muito sobre o produto. É difícil conhecer. É difícil, mas eu até falo, geralmente eu falo sobre o meu produto para a cliente, para ela entender o que é que eu estou usando. Existe com relação à cola de cílios, existe a cola de cílios que tem Anvisa, existe a cola de cílios que não tem Anvisa. Então, só aí já dá uma... Aqui tem a Anvisa, custa tipo o triplo do valor, que não tem, custa tipo R$15, R$20. Então, aí vamos lá, a gente tá falando de cílio, né? Eu, não sei vocês aí, mas eu morro de medo. Tá perto do meu olho. Eu vou colocar qualquer produto perto do meu olho? Não vou mesmo? Eu tenho uma cliente que ela faz unha, cabelo em um estabelecimento, e no estabelecimento que ela faz unha, tem uma menina que trabalha com cílios. Aí teve uma vez que eu falei pra ela foi indicada por outra cliente. Teve uma vez que eu falei pra ela assim, você faz unha em tal lugar, né? Ela assim, aí eu falei assim, com fulano de tal, que ela faz unha com a manicure que eu fazia unha. Aí eu falei, tem uma menina lá que faz cílios. Ela, sim, mas eu não faço cílio com qualquer pessoa. Então é exatamente isso que você falou. Pô, tá colocando um negócio perto do teu olho, pô. Aí eu falei assim, ela faz. Não, mas eu não conheço. Então eu não faço qualquer pessoa. Sim, sim. Então existe de fato essa diferença de produtos, nesse caso aí, autorizados, né? Validados pela Anvisa. Cola, agulha, cola. Agulha para micropigmentação. Para micropigmentação. Existe com Anvisa e sem Anvisa. Geralmente com Anvisa ele é bem mais caro. Sem Anvisa ele é muito, 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 muito barato. Entendi. Realmente, eu não sei vocês aí de casa, mas eu não escolheria um produto... Então não dá para fazer com qualquer pessoa. Não dá para fazer com qualquer pessoa. E existe algum certificado ou uma área técnica dessa área que o profissional tem que ter para exercer essa profissão? Geralmente você tem que ter um curso, né? Tem que fazer um curso. E você fez esse curso lá no início? Quando eu trabalhava na loja de cosmético, antes de eu migrar para a área de cílios, eu comecei a fazer... Porque assim, eu comecei na loja de cosmético, fui atender a domicílio, depois eu fui CLT trabalhando numa clínica de estética, fazendo cílios, e depois eu voltei para domicílio. Então, no período que eu saí, 2 vezes eu comecei do zero. E aprendeu essa profissão lá nesse... Quando eu saí da loja de cosmético, eu fiz um curso na freguesia, na microarte. Depois eu fiz no Dontal, uma concorrente lá da Rio Arte. Isso aí. O importante é você oferecer o melhor para sua cliente. Aí depois eu fiz workshop. Então, eu tenho um certificado de colocar na parede, de completar a parede, que eu sou uma louca dos cursos. Eu imagino isso. Eu estou perguntando justamente por isso. Eu imagino que quem é dessa área tem que estudar o tempo todo, porque sempre estão criando um procedimento. Não sei se estão criando, mas tem um produto novo, uma maneira de fazer diferente com aquele produto. É comum cola isso? de cílios, cara, tem imensa de marca de cola de cílios. Cola de cílios eu já experimentei diversas colas. Tem até meninas que me perguntam assim, qual cola que você usa? Porque, cara, a cola que eu gosto não significa que a pessoa vai gostar da mesma cola, porque a cola de cílios tem tempo de secagem. Tem cola de 1 segundo, tem cola de meio segundo, tem cola de 2 segundos, tem cola de 5 segundos. Aí depende do tempo da profissional. Eu uso uma cola de meio segundo, porque eu sou rápida. E olha que eu faço em 2 horas, mas eu sou rápida. Mas caramba! Pelo fato de você colar um fio por fio, demora. Aí tem cola de tudo quando é... Tudo quanto é... Quanto é tempo, né? Tempo, marca. Você tem que experimentar para você poder conhecer. Eu imagino isso, que essa área é uma área que a pessoa tem que estudar. Tem que estar sempre... Todas as áreas normalmente são assim, né? Mas essa área tá sempre em atualização constante, porque sempre vem muita coisa nova. E às vezes vem coisa lá de fora também, né? E tem muito... hoje em dia tem muito curso livre. Quer dizer, curso livre não, tem muito curso online na internet. Sim. Então, eu sempre falo assim, cara, se você é uma pessoa habilidosa para você aprender um curso online, tudo bem. Mas se você não for, você faz um curso presencial, depois você faz um online como um complemento. Complemento, né? Quando eu fiz o curso de cílios, eu lembro que eu fiz o curso de cílios, fiquei um pouco frustrada, porque... Eu não conseguia fazer cílios, fiz o curso, mas eu não conseguia fazer cílios porque eu não entendia sobre o produto que eu estava usando. Eu fazia os cílios, demorava 2 horas, o cliente dormia, acordava e ficava sem nenhum cílios.
quando eu Caramba. comecei. Aí eu ficava frustrada, porque, cara, eu não sabia usar o material, não sabia usar a cola. Eu fui pra onde? Pro YouTube estudar. E eu tinha um certificado que eu era extensionista de cílios. Caramba. Falei, gente, eu fiz o curso, eu falei, eu fiz o curso, gastei, paguei no cartão de crédito. Você acha que eu não vou trabalhar com cílio? Vou Sim, sim, vou aprender. Fui pesquisar. Então, o YouTube te ensina muito, mas você tem que ter uma certificação para você, e aí você usa aquilo como um complemento. E me ajudou sim. muito com relação a entender sobre o produto que eu estava usando na época. Então, eu descobri que era a cola que eu estava usando, que eu usava uma cola de uma profissional rápida, e eu era lenta, porque eu estava começando, eu tinha que usar uma cola mais lenta. Entendi. Caramba, olha o detalhe da coisa. Aí eu De acordo com o descobri, seu tempo de de acordo com o meu executar aquela tempo, só que tarefa, não, quando eu fiz o curso, a pessoa não me ensinou não isso. ensinou isso. Que tinha um tempo, era uma cola para cada pessoa que está iniciando. Aí eu comecei a estudar sobre, se chama até adesivo, Aham. nem se chama cola. Comecei a estudar sobre adesivo, tudo quanto é adesivo eu sei, o componente. Comecei a estudar a fundo que eu queria entender o que eu estava errando. Eu falei, não, eu tenho que aprender, porque eu investi um dinheiro. Sim, Foi aí que quando eu vi que eu não estava conseguindo, fui fazer trufa, fui vender trufa para poder complementar aquilo, porque eu não queria mais voltar para o pro CLT. CLT. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender de qualquer jeito. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, você diria principalmente para quem está num momento frustrado ou não tem uma profissão ou está numa profissão que não gosta, você diria, você recomendaria que a pessoa fosse para esse segmento, se estudasse e se tornasse uma profissional de uma lash designer e uma micropigmentadora? Você é algo que hoje você recomendaria para as pessoas que querem entrar nessa profissão? Eu acho que primeiro ela tem que se identificar. Ver se é aquilo que ela quer, se é aquilo que ela gosta. Porque não adianta ela fazer um curso e depois ela não. Ah, eu não tenho um saco para fazer cílios. Ah, cílios é muito demorado. Então, acho que a pessoa tem que se identificar primeiro, ver se é aquilo que ela Sim. quer, para poder gastar. Porque eu já dei cursos. Ah, Já legal, dei cursos. legal. Assim, o meu foco não é curso, mas Não já é tive isso. pessoas que me procuraram querendo um curso de reciclagem. Teve amigas que estavam desempregadas. Falou, Gil, eu já fiz o curso de cílios, você pode me dar uma reciclagem que eu vou começar a usar isso para poder, como eu estava sem trabalho, para poder, Com uma renda. como uma renda. Aí eu falei para ela assim, ela quer uma reciclagem. Aí eu dei o curso para ela. Na época eu nem cobrei caro, cobrei mais aquele tempinho que eu tive que ficar com ela. Dei o curso, aí indiquei o lugar que eu compro o material. Ela é minha amigona. Ela foi lá, comprou no cartão de crédito na loja que eu comprou, parcelou no cartão. E aí eu mandei mensagem para ela. Eu posso falar o nome dela, Fabi? É minha amiga de anos. Falei, Fabi, e aí, você tá fazendo cílios? Que ela tem filhos? Eu falei, treinar suas filhas. Ela, ai, Gil, eu não tenho saco, dá muito trabalho. Eu falei, caramba, mas você investiu em material. Você apostou nisso, né? Você foi lá, comprou, ela me falou que tinha comprado, falou a cola que tinha comprado. Ela, não tenho paciência, dá muito trabalho, não é para mim. E tá tudo bem a pessoa ver. O problema é que eu poderia ter visto isso um pouco antes, Aí né? eu sempre pergunto assim, você gosta? É algo que você gosta? Para a pessoa não ter que investir e no final, sei lá, não tem paciência. Então, eu acho que qualquer área, né? Tem que ver se é aquilo que você gosta para você poder trabalhar feliz. Sim, sim. E como é que as pessoas fazem para achar as duas pessoas? Você atende muito na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Eu só atendo nos bairros da Zona Sul. Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, Horto, que é subindo um pouquinho de Jardim Botânico. Até por uma questão de locomoção, né? Porque pelo fato de eu atender uma cliente, atender outra, se eu botar muito distante, eu perco muito tempo. E fica aquele trabalho cansativo. Sim. Como eu optei por trabalhar a domicílio, eu falei, já que eu vou trabalhar a domicílio, eu vou atender nas regiões próximas de onde eu moro. Tanto que na minha rua eu tenho cinco clientes na minha rua. Legal. Aí às vezes tem uma cliente que eu vou atender, aí eu falo assim, tô saindo de casa. 5 minutos. 5 minutos. Eu tô saindo de casa. Eu chego, tipo, em 2 minutos. Ela mora, tipo, eu moro no 11, ela mora no 48. Legal. É muito engraçado. Legal. E são todos os bairros da Zona Sul. Então, quem mora na Zona Sul pode procurar para poder fazer lash designer ou micropigmentação, né? Tudo, sendo qualquer um desses produtos, dá para fazer, você faz na casa da pessoa, diretamente na casa da pessoa. Como é que as pessoas fazem para ter contato com você? Pelo Instagram? Pelo Instagram. Qual é o Instagram? É Juliana Felix Beauty. @Juliana Felix Beauty. Felix Beauty, tá. E ali a pessoa consegue mandar mensagem, você responde para poder agendar lá. E como é que funciona isso? Você já é uma solução que tem um preço mais ou menos fixo, alinhado, ou você tem que entender como é que tá a pessoa, como é que tá o cenário da pessoa para poder
Geralmente cobrar ou não, ou já é uma coisa geralmente padrão? depende da técnica, porque tem a técnica que dá mais volume, tem a técnica que é mais Então cheio, depende do que a pessoa depende quer. do que a pessoa quer. Ah, entendi. Se ela quer mais volume é um valor, se ela quer Aham, menos volume é outro, por outro exemplo. valor. Ah, entendi. Tá, beleza. Então daria pra pessoa marcar com você já Aham. sabendo qual é o preço do serviço, né? Geralmente, quando a cliente me manda mensagem, eu vejo se aquilo realmente que ela quer, se ela já fez. Pra ela não ter que. Se é a primeira vez, Sim, qual o gosto, mais ou menos, pra mim poder atender o sim, gosto da cliente. sim. Entendi. Então, Juliana. @Juliana Felix Beauty. Beleza, é isso. Ju, olha, que legal de ouvir tua história, cara. Fiquei muito feliz de ouvir tua história, de verdade, assim. Eu tenho certeza que você inspira e vai inspirar muitas mulheres que querem empreender, querem ir para esse caminho, entendeu? Sabe? Tipo, que não estão felizes aonde estão, entendeu? Tipo assim, e possam acreditar que ela pode ter um caminho por conta própria, sem depender de CLT, de patrão, sabe? De um emprego cansativo, estressante, E entendeu? até se Desde que a pessoa goste dessa área, né? é, Claro. E até se a pessoa tiver. Porque hoje em dia tem até curso gratuito de sobrancelha na internet. Eu tenho até já fui para congresso dela, Andréa Casagrande, ela dá curso gratuito. Acho que é Viver de Sobrancelha, um negócio assim. Tem curso gratuito. Então, para sobrancelha, para você fazer um curso online, é algo que não é igual cílios, é algo fácil de você aprender. Então, você pode fazer um curso gratuito e você começa a usar isso como uma fonte de renda. Se você Legal. gosta de fazer sobrancelha. É isso. Legal, legal. Cara, obrigado pelo carinho, obrigado por ter Eu que contado a tua história, de agradeço. verdade, assim. Tenho certeza que todo mundo amou esse programa, assim como eu. Adorei te conhecer, cara. Você é uma mulher empreendedora que, pô, em algum momento da tua vida tomou uma decisão de apostar. Eu acho que você, em algum momento, você tomou uma decisão de apostar em você. Parou de querer trabalhar para os outros e resolveu apostar em você. Isso é muita coragem, porque tem gente que até hoje não consegue fazer isso, não consegue dar esse passo, né? E ver você, assim, pô, trabalhando, atendendo as suas clientes, tendo a sua cartela de clientes como você tem hoje em dia, pô, isso com certeza incentiva as pessoas a acreditarem que elas podem também, sabe? E às vezes até em outra área dentro da estética, às vezes com unha, qualquer outra coisa que vai fazer, entendeu? Se você não tá feliz ali, cara, busca um caminho por você que pode dar certo, né? E até com relação a outra área, com relação à saúde emocional. Se você não está feliz no seu trabalho, você muda de trabalho, muda de emprego, muda de área. Sim. Não, obrigada. Você não precisa empreender para você mudar de área, mudar de profissão. Sim, não precisa inventar roda. Não, eu costumo dizer, você não precisa empreender para mudar de área e também não precisa inventar roda para empreender. Sabe? Tipo assim, às vezes a gente acha assim, eu vou empreender, então tem que criar uma ideia genial. Não. Teve um período que meu cunhado estava sem trabalho e aí ele se lamentando da vida, não conseguia emprego, blá, blá. Eu falei, vai ser Uber. Tem carro. Eu falei, vai ser Uber. Gente, tá reclamando uma de profissão quê? que todo mundo Aí ele foi executa. rodar no Uber. Não tava dando ele sem trabalho. Eu falei, vai ser Uber. Ele seguiu o meu conselho. Hoje em dia ele já conseguiu um trabalho, rodou no Uber um período, agora ele tá trabalhando. Fez uma fase ali, manteve as contas, né, Isso, não dá pra ok, você e ficar se seguiu. lamentando e aí nada acontece. Você tem que procurar. Sim, Ficar se exatamente. lamentando. Exatamente. Olha, Gil, obrigado pelo carinho, obrigado pelo teu tempo, cara. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui desse papo. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Não esquece de seguir a Ju lá nas redes sociais, por favor. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!